Estamos iniciando não somente o novo trimestre, mas também o novo ano. Estudaremos um livro que expõe com muita clareza, profundidade e objetividade uma das principais doutrinas da Bíblia, a doutrina de Cristo no Evangelho de João. O Evangelho de João é essencialmente cristológico e se apresenta com toda a singularidade em relação aos demais evangelhos sinóticos que guardam entre si grande similaridade. Enquanto Marcos, Lucas e Mateus enfatizam mais a humanidade de Cristo, em João, Jesus é apresentado especialmente como o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Querido professor, com a graça de Deus, professora, com a graça de Deus, vamos iniciar o ano estudando o Evangelho de João. Que maravilha! Que maravilha! Estou apaixonado, porque eu sou suspeito de falar. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou loucamente apaixonado pelos Evangelhos. João é a cereja do bolo. Vou falar para vocês. Marcos, Lucas e Mateus é lindo, mas João é uma explosão. O Evangelho de João é um livro singular cujo propósito é mostrar que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, o Verbo que se fez carne. O comentarista das lições é o pastor Silas Queiroz, membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB. Ele é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, especialista em Direito Público, Direito Processual Civil, docência universitária. É pastor da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Rondônia, cidade da qual reside e atua como procurador-geral do município. Que o estudo de cada lição possa trazer certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre o Todo-Poderoso e os seus seres humanos. Pela apresentação já dá para a gente perceber que é uma pessoa bem erudita que vai comentar as 13 próximas lições bíblicas de jovens. Eu sou o professor Daniel Ramos e quero te convidar você a se inscrever no nosso humilde canal. A lição primeira desta linda lição, de lição bíblica jovem, Jesus Cristo, Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Eu imagino que para vocês vão ficar ao contrário, mas quem tem a lição sabe, quem ainda não tem, providencie que você vai amar. Nós vamos ver aqui como texto áureo, João capítulo 1, 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O resumo desta lição vai dizer que o Evangelho de João é essencialmente cristológico e singular em relação aos demais evangelhos. Eu não posso deixar de comentar que as lições passaram por um verdadeiro up, Um verdadeiro up de layout. E tomara que não só o layout, mas também os conteúdos estejam bem aumentados, digamos assim. Nós merecemos, não é mesmo? O texto bíblico da nossa lição base, que vai ser trabalhada essa primeira, A primeira lição, que traz por título Conhecendo o Evangelho de João, é literalmente um texto bem, digamos, introdutório. O texto bíblico está em João capítulo 1, do 1 ao 5 e o 9 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não reconheceram. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem ao seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra de salvação. O autor vai dividir a lição do Evangelho de João em clássicas 3 partes. Nós vamos fazer leitura e breve reflexão a respeito de cada uma delas.
Bom, ele começa falando a respeito do discípulo amado, vai falar sobre o apóstolo do amor e também a perspectiva do evangelista João enquanto evangelista e apologista. Eu acho bem interessante essa pegada, né? Vamos lá então, o primeiro tópico: autor, época e propósito. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, também discípulo de Jesus. Mateus 4, 21. É o autor deste evangelho espiritual. Ele colocou aqui entre aspas. Como assim chamou Clemente de Alexandria em 150 a 215 d.C. O livro traz várias referências ao discípulo a quem Jesus amava. João 13, 23, 19, 26, 20, verso 2. E encerra com a expressão: este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. João 25, 21, 25 não existe, né? João 21 e 24. Aqui ele começa colocando uma pegada intrabíblica e extrabíblica, né? Ele usa colocações históricas, que ele vai mexer lá na época da patrística. Quem já estudou patrologia sabe disso. O comentário de Clemente de Alexandria acerca desse discípulo do Senhor, apesar de Clemente já estar no ano 150, mas é bem mais próximo, claro, do que nós estamos. João trabalhava como pai, com o pai e o irmão no ramo da pesca. Marcos 1, 19 e 20. Ou seja, era um pescador por tradição familiar. Tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus ao lado de Pedro e Tiago, tendo o privilégio de estar presente em momentos ímpares como a transfiguração. Mateus 17, 1. O que muito se destaca na vida de João, portanto, é a sua intimidade com Jesus. João 13, verso 25. Também nós temos a perspectiva de que João, segundo os historiadores, é comumente visto como o mais jovem dos discípulos do Senhor e que no máximo teria em torno de 16 para 17 anos, quando foi chamado e seguia Jesus Cristo como discípulo. Vamos ver o que o autor fala a respeito deste apóstolo do amor. O Evangelho de João foi o último a ser escrito. Não há uma data específica, mas registros dos primeiros séculos indicam ter sido entre os anos 80 e 95. Desta época e nos séculos seguintes, foram intensos os debates teológicos em torno das doutrinas centrais da fé cristã. Muitas heresias foram forjadas pelo judaísmo, que tentou se reestabelecer após a diáspora, ocorrida depois de 70 d.C., quando aconteceu a destruição de Jerusalém. Também no seio do cristianismo surgiram muitos hereges. Dentre os falsos ensinos, destaca-se os que negavam a divindade de Jesus. Antes que você me pergunte a respeito do grande problema a respeito da divindade de Jesus, né? Desculpa aqui a repetição de palavras, mas o fato de Jesus não ser Deus implica na vida da igreja uma série de problemas teológicos, né? Primeiro, se ele não é Deus, ele não pode salvar a gente, porque só sendo Deus perfeito para salvar uma humanidade imperfeita. Mesmo que minha mãe fosse na cruz do Calvário, ela não poderia me salvar. Só mesmo Deus poderia, porque Deus é perfeito. Logo, se Jesus não é Deus, então a igreja comete pecado de idolatria, porque ela está adorando uma criatura e não um Deus criador. Então, só para você ter ideia do grande problema que é em negar a divindade de Jesus Cristo. Não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa que alguém decidiu que vai acontecer, decidiu que vai defender e por amor a uma perspectiva simplesmente doutrinária vai manter a pegada. Não. É uma série de implicações. Eu sempre digo que teologia é como se fosse uma colcha de retalhos. Se você puxar uma das fitas, você compromete a colcha inteira. O amoroso apóstolo João, isso aqui foi só um parênteses, tá? Porque o texto é introdutório e não carece de muito comentário. Já está muito explicado, você dá para ver pelo estilo de linguagem da pessoa que é de fato um erudito.
tomara Deus que ele continue nesse estilo. Mas pelo que eu andei folheando aqui, vai sim, viu? Então se inscreve nesse canal aí pra gente ficar bem atento que vem por aí. Mesmo você que não tem a revista de Escola Dominical, que não acompanha a revista de Escola Dominical, que nem é da Assembleia de Deus, eu tenho muitas pessoas que acompanham nosso canal justamente para isso, para acompanhar a temática da EBD, né? Ou então que você é da escola de adultos, mas gostou também da temática que está sendo abordada para os jovens, né? Eles acompanham simplesmente pela delícia de acompanhar. O amoroso apóstolo João, o mesmo autor de 1º, 2º, 3º João e também do Apocalipse, ou seja, o discípulo João, né, João Evangelista, ele tem pelo menos 5 textos no cânon do Novo Testamento. Na verdade, ele só vai perder para Paulo como o maior escritor do Novo Testamento. Enquanto Paulo tem 13 cartas comumente paulinas, nós temos João com 5 textos atribuídos a ele. O Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João, que são as cartas joaninas, e o Apocalipse ainda é atribuído a João. Apesar de já haver uma discussão intensa ali naquele eixo da Alemanha, nas escolas de exegese bíblica da Alemanha, a respeito do grego presente em João, 1º, 2º, 3º João, e o grego presente em Apocalipse é extremamente pobre se comparado aos outros 4 textos. E aí começa a debater se de fato este João do Apocalipse seria o mesmo João lá do Evangelho e das 3 cartas. Mas isso não é assunto para a gente, é só mesmo a título de curiosidade para vocês saberem o que está acontecendo no mundo teológico. Nada melhor do que estar atualizado, né? A palavra de Deus não se atualiza, mas a teologia, enquanto ciência, ela é e precisa ser atualizada. Pelo menos na sua linguagem, na sua metodologia, na sua abordagem. É necessário. Né? O próprio Paulo que fala isso, né? Não vos conformei, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Teologia é algo que se entende, né? Voltamos aqui dentro do contexto do nosso autor, o amoroso apóstolo João, o mesmo autor de 1º, 2º, 3º João e do Apocalipse, havia estabelecido muitas igrejas, especialmente na Ásia Menor. É isso mesmo, ele é igual Paulo. Paulo tem um monte de igrejas, João também, é um pastor. Aliás, são 2 mega pastores, né? Que nós poderíamos chamar tranquilamente de apóstolos. 2 apóstolos. Alguém diria assim, nós poderíamos chamar Paulo e João de bispos? Não, porque bispo é a sucessão apostólica, né? É o que vem depois dos apóstolos. Então, eles seriam apóstolos mesmos, enviados direto, já é a primeira classe aí. Foi justamente de lá, mais precisamente de Éfeso, que escreveu seu evangelho, cujo escrito serviu para solidificar, a fé dos cristãos, não somente do seu tempo, mas de todas as épocas, chegando inclusive até nós. Agora o autor vai começar a falar um pouquinho a respeito de João enquanto evangelista e também apologista. O diligente pastor João, já idoso, era também evangelista e apologista. Seu evangelho tem esse duplo caráter, sobressaindo nele uma firme apologia da doutrina central da fé cristã. Esse propósito é diretamente anunciado por ele quando, após registrar os sinais que evidenciaram a divindade de Cristo, afirmou: esses, porém, foram escritos para o que creiais, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Com certeza o autor usou aqui o texto da revista corrigida ou revista atualizada. Nós já estamos usando o texto da nova tradução, Nova Almeida, Nova Almeida atualizada, perdão, irmão, são tantas traduções que até me foge. E eu particularmente estou gostando muito. Era interessante a CPAD já começar a colocar nos seus textos, né, a Nova Almeida atualizada, que vai sim acabar sendo a grande queridinha das igrejas no Brasil daqui para frente. O Evangelho de João tem, portanto, crucial importância tanto para a propagação das boas novas, a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias, boas novas de salvação aos que ainda não creem,
quanto para a firmeza e permanência da nossa fé através da vida que somente no Filho de Deus podemos ter. Isso mesmo. Caríssimos e caríssimas, ele falou aqui a respeito de sinais, né? Este propósito diretamente anunciado por ele, quando após registrar os sinais, João não tem milagre, João tem 7 sinais apenas. Qual é a diferença de milagres para sinais? Milagre é eu, enquanto carente, tenho a fé e vou até Jesus e solicito a bênção, solicito a graça. Isso é milagre. Aí Jesus faz o milagre atendendo à solicitação da minha fé. Já sinais, independente de se tem fé ou não, Jesus opera aquele ato miraculoso e todo mundo que assiste aquilo passa a acreditar em Jesus. Você pode ver lá nas bodas de Caná. E Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia para que os seus discípulos crescem nele. Isso é muito interessante, né? Aliás, abre margem para um tanto de coisa, até mesmo a pregação, né? É discípulos, mas ainda não crê. Como é que funciona isso? Então, os sinais, o sinal, ele tem sempre a pegada de te direcionar para alguma coisa. E, neste caso, para a fé em Jesus Cristo. Agora, no segundo tópico, o autor vai trabalhar a riqueza doutrinária do Evangelho de João. Bora lá? Primeira coisa que ele vai falar aqui é a respeito da cristologia e trindade, depois de Cristo, Deus Criador, e depois Cristo no Antigo Testamento. A riqueza doutrinária do Evangelho de João é simplesmente surpreendente. Já nos primeiros 34 versículos do primeiro capítulo do livro é possível encontrar revelações claras e profundas acerca das principais doutrinas da Bíblia. A doutrina de Deus dentro da compreensão da Trindade, um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, conforme nossa declaração de fé, levaria cerca de 3 séculos para ser bem compreendida e sistematizada pela cristandade. Mas ali estava, de maneira inequívoca, registro acerca das pessoas do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com indicação, inclusive, do papel primordial de cada uma delas, coisa que não é fácil você perceber. Afinal, se você olhar com o olho bem de perto a respeito da pessoa do Espírito Santo, João comete certos equívocos e só quem é estudioso da Bíblia consegue perceber. Para João, o Espírito Santo não necessariamente é uma pessoa, mas é a própria experiência espiritual do Cristo físico que subiu. É por isso que ele usa muitas vezes a expressão Espírito de Cristo. Ele não tem essa doutrina ainda do Espírito Santo formulada. Paulo também passa por essa dificuldade. Ele chega no lugar, você já recebeu o Espírito Santo? E a igreja fala, mas nós nem sabia que tinha um Espírito Santo. Né? Ou seja, está tudo muito jovem ainda. Então, aqui o autor começa a esbarrar num equívoco, que só quem de fato estuda uma exegese bem apurada é que consegue perceber isso. Evidentemente, não frauda em nenhum momento, nem transforma o livro numa heresia, não. Nós estamos trabalhando a formatação da fé ou a formulação da fé. Nada fica pronto da noite para o dia, pelo contrário, levam-se séculos para ser formatado do jeito que nós, de forma privilegiada, recebemos hoje. Mas é necessário entender isso aqui. Evidentemente, não destoa com o resto da Escritura, uma vez que, como eu disse, está sendo construído. É por isso que eu sempre falo, a doutrina da igreja ela é bíblica e patrística. Está tanto nos apóstolos quanto nos pais da igreja. Depois de falar do Filho como verbo que sempre esteve com o Pai, João apresenta o Espírito Santo, aquele que o outro João, o Batista, viu descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João 1,32. O Espírito é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Pecado, a condição que eu estou. Justiça é a condição que Jesus é na cruz do Calvário. Juízo são as consequências caso a minha escolha não seja a justiça. É isso que está explicando aqui esse texto.
tem papel imprescindível na regeneração, João 3:5, 20 e 22, e é indispensável para uma vida cristã vitoriosa, João 14, 16 ao 18 e também o verso 26. Agora ele começa a falar ainda dentro dessa riqueza doutrinária do Evangelho de João a respeito do Cristo como Deus Criador. João não apenas refere-se a Cristo como um ser divino, mas apresenta desde logo os seus principais atributos, como a eternidade, a onipotência, a onipresença e onisciência, pois o situa no princípio, na eternidade passada, agindo com e como Deus, agindo com e como Deus. Olha que interessante, João capítulo 1, verso 1. É interessante falar esse negócio, né? A eternidade passada. Se na eternidade não existe ontem, então não existe necessariamente nada do passado e nem mesmo do futuro na eternidade. Tudo lá nem sequer poderia ser dito que era hoje, mas lá necessariamente é o agora para sempre. Amém. Né? Mas com certeza ele está falando aqui a respeito da nossa perspectiva em relação à eternidade, não da eternidade pela própria eternidade, ou seja, a eternidade em si mesma. Quando houve esse princípio que foi revelado a Moisés, João 1:1, Cristo já existia como verdadeiro Deus, eterno, sem princípio, incriado. Ele, aliás, participou com o Pai e o Espírito da obra da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Cristo, portanto, é também Deus Criador, por isso Gênesis registra a ação plural. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Essa ação plural está implícita no nome que aparece de Deus aqui, né? E no princípio, Deus criou os céus e a terra, como vem na Nova Almeida Atualizada, ou como vem na Almeida Revista Corrigida, ou Almeida Revista Atualizada. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele troca de lugar o verbo pelo sujeito, né? A Almeida já corrige isso, colocando primeiro o sujeito, depois o verbo. Deus criou. Né? Essa palavra Deus aí, na verdade, é Elohim, que é plural em hebraico, né? Deuses. Mas não está falando de mais de um Deus, mas da infinitude da pessoa de Deus, uma vez que a tradição que está escrevendo é uma tradição monoteísta. Né? Escuta, Israel, teu Deus é um. Então, jamais poderia estar falando da trindade aí. Isso aqui é um esbarro muito complicado, muito complicado. Mas, enfim, não dá demérito em nada, não. Aqui ele está lendo o texto a partir de uma hermenêutica cristã e, evidentemente, pentecostal, que quer enxergar o Espírito Santo em tudo. Que é verdadeiro, claro. Paulo afirma que ele, o Cristo, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. É muito interessante, né? Que ao mesmo tempo que a Escritura fala que tudo é criado por Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, e é Cristo que sustenta todas as coisas, os Salmos também falam que Deus criou todas as coisas na pessoa do Espírito Santo, e que é o Espírito Santo que sustenta todas as coisas. Isso é muito interessante. Eu tive um professor na PUC Minas, no meu curso de teologia, que ele escreveu um livro chamado O Espírito e o Verbo, as duas mãos do Pai. É muito interessante para trabalhar justamente essa cooperação de Cristo e do Espírito Santo na criação, né? É muito interessante. Aqui ele vai falar sobre Cristo no Antigo Testamento. O discípulo amado também sintetizou em versículos apenas a livre e permanente agência de Cristo desde o Éden e por todo o Antigo Testamento até sua encarnação, quando diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, verso 4. O meu cachorro está aqui do lado, sempre me incomodando. Né? Ele adora, é só começar a gravar os vídeos que ele começa. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, 4.
Um dos exemplos está na declaração paulina aos Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao 4. Eu matei um bichinho ali, enquanto nós estávamos conversando, porque o meu cachorro, quando ele vê qualquer bichinho entrar aqui dentro do apartamento, ele começa a perseguir o bichinho. Aí eu peguei, joguei o chinelo e matei o bichinho. Voltando aqui para o nosso contexto. Ele faz aqui uma declaração paulina, devia se ater um pouco mais a João, porque o propósito aqui é João, não necessariamente Paulo, né? Aí aqui ele começa a sair um pouquinho do aprisco, vamos dizer assim. Vamos continuar. Cristo, portanto, não foi um mero assistente junto ao Pai desde Adão, seja de forma teofânica. Teofania é a manifestação humana de Deus, né? Por exemplo, a mão de Deus, né? Isso seria uma antropomorfismo. Mas quando a gente começa a desenhar antropomorfismo, a mão de Deus, o rosto de Deus, é caracterizar Deus como um homem, não Deus encarnado, mas Deus na sua transcendência, Deus em si mesmo. Aí nós usamos a teofania como essa manifestação de Deus enquanto uma pessoa. Um varão chegou e conversou com Abraão, um varão chegou e conversou com Gideão. Então isso nós chamamos de teofania, aparições de Deus, né? Seja através de tipos, o Deus Filho esteve presente em toda a antiga aliança, aguardando o tempo em que haveria de se manifestar encarnado para a obra prometida ainda no Éden, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Aqui nós temos um problema teológico um pouco complicado, porque Colossenses 1,26 vai dizer que ele, Jesus Cristo, é um mistério que esteve oculto desde a eternidade e nos foi agora revelado. Então é complicado ver essa pessoa de Jesus Cristo, sobretudo em teofania, aparecendo no Antigo Testamento. Verifica na sua Bíblia, por favor, Colossenses 1,26. Ele nega essa realidade, né? Não que Jesus Cristo não existia, Jesus Cristo é Deus e é eterno, é incriado, ele não passa a existir, ele é, mas ele não pode ter tido nenhuma teofania no Antigo Testamento, como a gente gosta de falar, o quarto homem da fornalha é Jesus Cristo, né? Simplesmente por causa dessa questão. O mistério que esteve oculto nos foi agora revelado. Terceiro tópico da lição, o autor vai trabalhar a respeito de cristologia, sinais, sermões e declarações. Vamos ver aqui cada uma dessas perspectivas, pode ser? Vamos começar com sinais miraculosos para a gente já ir para os momentos de conclusão. O Evangelho de João apresenta o Jesus, homem manifestando sua glória como unigênito do Pai. João 1,14. A completa humanidade de Cristo em perfeita consonância com a sua completa divindade. As narrativas dos milagres apresentam Jesus como homem de forma natural, como um convidado comum para uma festa de casamento, por exemplo, realizando sinais sobrenaturais, prodígios de alguém absolutamente incomum, divino. Todo-poderoso, capaz de transformar água em vinho. João capítulo 1, verso 11, que dá perspectivas lindas. E pelo que eu andei fuçando aqui, vai ter sim uma lição específica para falar do primeiro sinal, que é transformando água em vinho, e é lá na lição 3. Se você quiser fuçar, tem aqui, Jesus transforma água em vinho, um comentário a respeito deste texto num devocional que eu faço aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui em cima para vocês, mas não prometo. Realiza inúmeros outros milagres. Tais sinais tinham como finalidade demonstrar que ele e o Pai são um.
João 10:30, 14, 9 e 10, sem prejuízo algum da sua completa sujeição ao Pai através da encarnação. Filipenses 2, 5 ao 11, para cumprir a obra da redenção de todo aquele que nele crê. João 3:14, 18, 10, 1 ao 18 e 17 e 20. Registrado por João, há mais 6 sinais. A cura do filho de um oficial do rei, João 4, 43, 54. A cura de um paralítico de Betesda, João 5, do 1 ao 15. A multiplicação dos peixes e dos pães, João 6, do 1 ao 15. Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia, João 6, 16 ao 21, a cura de um cego de nascença, João 9, 1 ao 41, e a ressurreição de Lázaro, João 1, 1 ao 45. 6 sinais, né? 6 sinais. Mas a questão aqui da transformando água em vinho. Muitos outros não escritos, e conforme disse em hipérbole, se tudo que Jesus fez fosse escrito, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João 21 e 25. Então, João tem um projeto, um programa teológico, e ele vai usar na primeira parte do seu evangelho, que nós chamamos de livro dos sinais, escreve 6 sinais, e a partir desses 6 sinais ele começa a discorrer a sua teologia. É isso que está acontecendo ali no evangelho de João, diferentemente dos outros evangelhos. É muito importante considerar como as escrituras valorizam a exposição das doutrinas. Os sinais são importantes, mas não são suficientes. As multidões precisavam não apenas crer no Messias como Deus, capaz de realizar milagres, mas como necessário e suficiente Salvador e Senhor. Isso está muito claro nas mensagens de Jesus, a começar pelo sermão que pregou para Nicodemos. A primeira coisa que fez esse fariseu, príncipe dos judeus, foi reconhecer que Jesus era um mestre vindo de Deus, justamente por causa dos sinais. Aqui nós estamos dentro da perspectiva de sermãos cristológicos, né? João 3:2. Mas era imperativo que Nicodemos reconhecesse a sua necessidade pessoal de salvação. Como vai dizer Matthew Henry, abre aspas, não era suficiente que ele admirasse os milagres de Cristo e reconhecesse a sua missão. Ele deveria nascer de novo, fecha aspas. Por isso Jesus lhe disse logo, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3, que declaração fundamental. A perspectiva da conversão é nascer de novo. A mesma revelação do aspecto salvífico do seu ministério ele apresentaria no sermão pregado à mulher samaritana, João 4, 4 a 42, e em outros 5 sermãos registrados por João, João 5, 16 a 47, o 6, 37 a 44, o 8, 12 ao 30 e o 10, do 1 ao 21. Com isso, Jesus nos deu o exemplo de que é preciso pregar, pois a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Eu estou percebendo o autor dando muita volta, mas eu estou interessado no que vai acontecer. Não vão perder o fio da meada, não. Ele fica dando umas voltas lá do outro lado, mas enfim. Vamos para a última parte desse terceiro tópico para ver o que ele vai nos dizer. Além dos sinais e dos sermões, o Evangelho de Jesus traz 7 declarações de Jesus que revelam a sua deidade. Em todas elas, ele se apresenta como eu sou, o mesmo Deus que se manifestou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3, 14 e 15. Em João, este Deus único e eterno se revela nas figuras do pão da vida, João 6,35, da luz do mundo, 8,12, da porta, 10,9, do bom pastor, 10, 11,14, da ressurreição e da vida, 11,25, do caminho e verdade à vida, 14,6, e da videira, capítulos 15, do 1
ao 5. É uma aula introdutória, né? Não surpreendeu muito não, apenas está nos instigando. Ele faz aqui uma indicação de Brian Pillman, João, o Evangelho do Filho de Deus, editado pela CPAD em 1995. Brian Pillman dispensa comentário. É de longe um dos meus preferidos teólogos, tem uma teologia extremamente acessível. Qualquer pessoa, desde uma pessoa convertida há pouco até mesmo um crente erudito, pode compreender a perspectiva de Brian Pillman. É um grande homem para a teologia pós-moderna. Dispensa comentário. A conclusão desta lição é: João é o Evangelho do Filho de Deus, sua riqueza doutrinária, os sinais, sermões e declarações os apresentam a Cristo como o Verbo que se fez carne, para ser o nosso libertador, provedor, guia, sustentador, protetor, doador da vida, garantidor da eternidade. Que conheçamos mais e desfrutemos das suas virtudes e maravilhas, bênçãos, para que permaneçamos firmes na fé e, ao final, tomemos posse da vida eterna. É isso. Essa é a primeira lição deste novo currículo da Escola Bíblica Dominical, lição Jovens, né? Te espero no próximo vídeo, que eu estou muito interessado porque a temática é, no mínimo, uma benção. Deus abençoe vocês, Deus abençoe seu 2022, que este ano seja cheio das bênçãos do Senhor, da conversão do Senhor, da revelação do Senhor. Falar de João é isso, né? É falar do Cristo que se revela. Isso é muito interessante. Beijo no seu coração. Não esquece de escrever, de curtir, compartilhar, mandar para alguém que gostaria de ouvir essa perspectiva. Enfim, essas coisas que você sabe que youtubense adora. Ou youtubianos, né? Beijo, tchau.